ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, realizada nesta data de 26 de março de 2025. Não havendo qualquer objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Indago se há processo em mesa. Não havendo, solicito o pregão do primeiro item. Habeas corpus criminal, processo número 0600-19985, 2024. Relatora juíza Joana Sarmento de Matos, paciente Francisco das Chagas Lisboa Júnior, advogado do paciente Samuel Almeida Costa, autoridade coatora, juízo da primeira zona eleitoral de Boa Vista. Com a palavra, relator. Com pedido liminar impetrado por Francisco das Chagas Lisboa Júnior, em face da decisão do juiz da primeira zona eleitoral, que decretou a prisão temporária do paciente e outros no âmbito do processo de investigação por suposta prática dos crimes previstos no artigo 299 do Código Eleitoral e 288 do Código Penal. No ID 63-62-345, durante o recesso forense, a liminar no HC 0600-270-2024, impetrada em favor de Genilson Costa e Silva, teve os efeitos do deciso extensível à hora paciente Francisco das Chagas Lisboa Júnior, na medida que revogou a prisão temporária dos investigados e determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No ID 63-62-694, consta a certidão do cumprimento de alvará de soltura. Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pronunciou-se pronunciou-se que seja julgado prejudicado. O relatório e o voto já mediantano está em consonância com os termos da manifestação do MP, por entender que encontra-se prejudicada a impetração diante da soltura feita do paciente. Essa palavra é ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Presidente, bom dia a todos, senhora relatora. Considerando já a antecipação do voto da relatora no sentido em consonância com o Ministério Público Eleitoral, vou apenas ratificar o parecer pela extinção do processo por perda superveniente do interesse processual. Com a palavra, relatora. No caso, o paciente Francisco das Chagas Lisboa Júnior impetrou o habeas corpus com o pedido no mérito para relaxar a prisão, reconhecendo a ilegalidade da prisão temporária, ou para revogar a prisão temporária com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo a liberdade provisória com a determinação de expedição de alvará de soltura. Da leitura da decisão que cessou a prisão temporária e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, mesmo sentido em que foi decidido no HC. Vê-se prejudicado o presente habeas corpus. De mais a mais, o salvo-conduto foi concedido. Observa-se que restou prejudicada a presente tutela preventiva, posto que não há nenhum constrangimento legal à liberdade de locomoção do paciente. O parquê eleitoral pronunciou-se nesse mesmo sentido. Inconteste, portanto, a perda superveniente do objeto dos presentes autos, tendo em vista que deixou de existir o legítimo interesse no remédio constitucional. Transcrevo um julgado e concluo. Ante exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto com fundamento no artigo 659 do CPP pela extinção do feito em face da prejudicialidade do pedido, haja vista a perda superveniente do interesse processual com a soltura, determinando o arquivamento dos presentes autos. Em discussão, o voto da relatora, que conclui pela extinção do feito. Porque recentemente entrou no nosso gabinete, eu estou com 2 ou 3 HCs no mesmo sentido. E a gente está dando a perda do objeto, mas não está discutindo ainda, e esse tribunal já discutiu as outras medidas restritivas, né? Que inclusive foi até no voto do Dr. Jesus, que foi voto vencedor. E eu queria analisar para poder fazer um julgamento dos meus 3 HCs. Do juiz Fernando Pinheiro. Passemos ao próximo item.
Recurso insistido estrito, processo número 0659, dígito 48/2024. Relator, juiz Marcos Gil Barbosa Dias. Recorrentes, Felipe Guimarães Ferreira dos Santos, José Augusto Ferreira dos Santos, Romero Jucá Filho, Fábio Augusto Guimarães Ferreira dos Santos. Advogados recorrentes, Daniel Felipe da Silva Monteiro, Maitê Ribeiro Nascimento, Nilson de Oliveira Rodrigues Filho e Fábio Medina Osório. Com a palavra, ilustre relator. Cuida-se de recurso em sentido estrito, proposto pelos recorrentes Felipe Guimarães, José Augusto, Romero Jucá e Fábio Augusto Guimarães Ferreira dos Santos, em face da decisão do juízo da primeira zona eleitoral de Roraima, que nos autos da notícia crime número 060-0040-76, declarou a incompetência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes comuns conexos com os crimes eleitorais, tendo em vista a declaração de prescrição desses últimos, antes do oferecimento da denúncia. O caso originou-se a partir dos desdobramentos de operações de investigação de crimes praticados no bojo das obras de construção da usina nuclear de Angra 3, que se converteram em uma ação penal número 014-916-47, 2021, perante o juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Entretanto, na reclamação 48.143, o Supremo Tribunal Federal determinou a competência da Justiça Eleitoral para decidir sobre a existência ou não de conexão com o crime eleitoral, diante da notícia de supostos desvios de verbas através de pagamentos de propinas em contratos fictícios, cujo produto teria integrado doações a campanhas eleitorais. Assim, além da ocorrência dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, caberia à Justiça Eleitoral verificar a ocorrência do crime do artigo 350 do Código Eleitoral, que trata da conduta consistente em omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa para fins eleitorais. Todavia, nos autos da notícia crime 060-0040-76, o juízo entendeu que o feito deveria ser devolvido à Justiça Comum, tendo em vista que o fato ocorreu nas eleições de 2010 e o artigo 350 do Código Eleitoral possui pena máxima prevista de 5 anos, ocorrendo a prescrição em 12 anos nos termos do artigo 109.3 do Código Penal Brasileiro. Ademais, a decisão vergastada também se funda no enunciado 51 da primeira jornada de direito eleitoral, segundo o qual não subsiste a competência da Justiça Eleitoral para apuração de delitos comuns quando reconhecida, antes do oferecimento da denúncia, a extinção da punibilidade quanto ao crime eleitoral conexo. O presente recurso, portanto, busca a reforma da decisão, argumentando manter a competência da Justiça Eleitoral. O parecer do Ministério Público de segunda instância opinou pelo provimento dos recursos. É o relatório, presidente. Nós temos inscrição para sustentações orais. Iniciamos pelo Ministério Público. Passo a palavra ao ilustre representante do Ministério Público Eleitoral pelo tempo regimental. Obrigado, presidente. Eu vou aqui ser bastante breve. O parecer, como lido pelo excelentíssimo relator, foi no sentido do provimento do recurso em sentido estrito, com o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento do caso. Vou apenas destacar aqui que fiz uma pesquisa jurisprudencial minuciosa dos precedentes que sustentam a discussão que foi trazida a esse tribunal, de modo a entender, salvo o melhor juízo, que a jurisprudência dominante é no sentido de que é da competência da Justiça Eleitoral o julgamento dos crimes eleitorais e conexos, os crimes comuns e crimes eleitorais conexos, ainda que o crime eleitoral tenha a sua prescrição reconhecida, ainda que na fase pré-processual. Cito aqui o precedente mais emblemático para essa discussão, um RHC no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, precedente de junho de 2021, que diz o seguinte, a sua emenda, né? Denúncia que narra fatos indicativos de crime eleitoral, extinção da punibilidade declarada em relação ao crime eleitoral. Mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral, jurisprudência do TSE e aplicação lógica do artigo 81 do CPP. O parecer reproduz alguns trechos
dessa decisão cujos fatos ali subjacentes são bastante semelhantes ao que estão sendo tratados aqui, né? Cito um trecho dessa fundamentação, quando o ministro trata do caso concreto, ele diz o seguinte: creio que, analisando o mérito da questão impugnada neste RHC, o ponto essencial diz respeito à competência da Justiça Eleitoral para fatos conexos a crime eleitoral, tendo em vista o arquivamento em relação ao crime eleitoral por sua prescrição. Neste caso concreto, em 2009, no inquérito tal, quando do recebimento da denúncia por este tribunal, determinou-se o arquivamento em relação ao crime previsto pelo artigo 350 do Código Eleitoral, ao reconhecer-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Nos termos da jurisprudência do TSE, mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Aí o ministro resgata diversos precedentes lá desde 2007 para indicar a estabilidade dessa jurisprudência eleitoral, né? No parecer, também trago um precedente do TSE, esse de junho de 2023, que diz o seguinte: tanto o TSE quanto o STF há muito entendem que a eventual extinção de punibilidade, a prescrição de crime eleitoral conexo com o comum não tem um condão de per si afastar a jurisdição especial. Cito alguns precedentes também das cortes regionais eleitorais do Rio de Janeiro, por exemplo, que também tratou do assunto, reconhecendo a competência da Justiça Eleitoral, do mesmo modo do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Nesse sentido, então, concluo, né, a partir desse esforço de pesquisa, que a jurisprudência dominante é no sentido da tese que é sustentada em recurso, daí a opinião do Parquet Eleitoral no sentido do provimento dos recursos interpostos para que seja reconhecida a competência da Justiça Eleitoral e para processamento e julgamento da representação criminal, notícia crime, número tal, com a consequente reforma da decisão prolatada pelo doutor juízo da primeira zona eleitoral de Boa Vista. É o parecer. Pela ordem de inscrição, passo a palavra ao advogado Luiz Carlos Humberto de Albuquerque Maranhão para a sua sustentação oral. Pela grande norte aqui do Rio de Janeiro, graças à cibernética, estamos afastando por milhares de quilômetros, mas estamos muito próximos. Muito pouco a dizer após o teor, não só do parecer do Procurador Regional Eleitoral, que oficiou previamente os autos, como em relação ao que neste exato momento acaba de dizer o ilustre procurador nesta sessão. Tanto a pesquisa de Sua Excelência quanto a que fizemos na época da Rádio de Recurso, assenta com toda a clareza e tranquilidade a posição jurisprudencial do momento e mudá-la, no sentido da competência eleitoral para os crimes residuais, ainda que não se possa mais cumprir o delito eleitoral que gerou a conexidade. No caso concreto, isso é ainda mais evidente, mas não tem nenhum, porque que se discute exatamente a vinculação de recursos a uma finalidade eleitoral que está na denúncia, que é mais impressionante neste caso, e até esse foi um dos pontos, esse apenas eu queria figurar, da decisão recorrida, que não foi exatamente enfrentado nem o parecer neste momento, mas é o fato de que pouco importa que não se impute a narrativa do delito eleitoral, está na denúncia. Essa denúncia essa ação penal é um subproduto da afamada já que atropelava tudo que era garantido pessoal, individual e até constitucional, e teimou em passar por cima da competência eleitoral. Hoje as forças eleitorais no Brasil inteiro estão se lidando com esse tipo de problema de receber alegações que se tratava de delito eleitoral denunciado como crime comum, que é exatamente o que está usado. E é isso, tudo esse arrasão, o Aurim Rosa, processualista, todos respeitando, discussão brasileira, é dispensar a imputação formal de crime eleitoral para o definido do processo, seria especializado, devendo existir apenas no contexto eleitoral narrado da denúncia que há. A eminente provavelmente da decisão recorrida expressou
quando disse quando sustentou a sua decisão de não encaminhamento, não manutenção da competência eleitoral, que não haveria definição expressa de crime eleitoral. Mas, evidentemente, que o que se queria naquele momento não era denunciar o verdadeiro crime que existia, e sim o outro, para atender a interesse da Constituição, em que momento se fazia, e chega-se então a essa visão, por exemplo, a denúncia narra uma destinação eleitoral manifesta, chega a riqueza de detalhes, com todo o item, todo o caminho das contribuições, quando foi, favor de quem chegou, e ainda assim imputa crime comum, daí a solução que foi dada pelo Supremo na reclamação e a que se espera seja dada hoje. Esse tema já foi, inclusive, antecipado de passagem pelo tribunal, quando concedeu a medida cautelar que pediu pela parte da inexistência do efeito suspensivo ao recurso. Embora ainda restrito naquele momento só a plausibilidade do direito, tratava-se uma cautelar de atribuição de efeito suspensivo, mas o próprio tribunal, através do relator, já passou pelo tema, inclusive vislumbrando e citando até mesmo esse precedente. Eu considero também o meio de riqueza, que o procurador acabou de se referir aí, esse julgado ministro finalmente, que usa o termo, uma informação, uma colocação que é retorquível. O artigo 81 do Código de Processo Penal, que cria, que consagra a chamada aperfeiçoada de jurisdições, ele não se refere a um momento não é sexual, um momento processual, nem esse nem aquele. Ele se refere à assunção de competência de um juízo e depois do perde por alguma outra razão. Um período específico de extrair a competência, mas essa competência se mantém para os conexos. É uma coisa que texto de lei é manifesto e por esse ponto que eu acho que a decisão ocorrida mais se debateu e contra o qual eu acho que não há argumento. Dessa maneira, eu vou fazer minhas brilhantes palavras só do procurador nessa sessão, como sobretudo o belo parecer, que é muito detalhado, muito cuidadoso, do procurador regional eleitoral, e aguardar com toda a segurança desse tribunal o provimento de recursos para manter a competência dos fatos individuais aqui na sede eleitoral. É um prazer, uma honra ter aparecido perante esse tribunal e agradeço a atenção. Muito obrigado. Passo a palavra ao advogado Nilson de Oliveira Rodrigues Filho para a sua sustentação oral. Senhor presidente, senhor relator, demais integrantes desta Corte de Justiça, senhor representante do Eleitoral, trago minha boa tarde e o agradecimento pela gentileza dispensada de poder ouvir os advogados, nesse caso, da relevante. Para evitar repetições, provar necessariamente das excelências, para que precioso, não vou revisar aqui os argumentos muito bem já colocados pelo colega Luiz Carlos e também pelo reiterando esses argumentos. Eu gostaria de fazer uma referência em acréscimo. Este caso, ele é um caso emblemático de como a justiça brasileira vem, a partir da adoção da teoria dos precedentes, buscando manter íntegra a jurisprudência dos tribunais e guia as decisões tomadas nas cortes superiores a serem seguidas, que é o que orienta, a partir do princípio da segurança jurídica, o artigo 926 do Código de Processo Civil, que daí importou o sistema americano de precedentes para o nosso sistema jurídico. E por que eu digo isso? Também temos aqui, além dos precedentes das cortes superiores, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, havia no caso do irmão gêmeo, esse que envolvia os mesmos fatos, o Tribunal Federal lá no Rio de Janeiro optou por decidir acusações que envolvia os ativos do hoje, o ex-senador Romero Jucá,
também para o julgamento do senador Edson Lobão, todos envolvidos no auxílio nuclear, a retomada da execução do auxílio nuclear em 2013. E as denúncias, como ele descreveu e por os cargos, evidentemente, mudando os fatos que vieram nos casos a partir desses contratos que seriam retomados, eram questões eleitorais, que se buscavam doações eleitorais que fizeram os próprios colaboradores premiados, e aquilo foi objeto da denúncia. E o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em decisão também onde se procurou devolver para a Justiça Federal a ação penal, que foi lá aportar a Justiça Eleitoral do Maranhão, manteve, seguindo os precedentes das legislações superiores, manteve a competência da Justiça Eleitoral. Então, seria assim tratar o mesmo caso, a mesma situação, a mesma operação, não é a mesma denúncia, mas sim uma questão operacional, interesse duvidoso até como os fatos são conexos, deveriam tramitar em conjunto, apenas, pelo menos, haveríamos decisões distintas para situações iguais. Então, na manutenção de busca de uma integridade da jurisprudência, de criar uma segurança jurídica ao condicionado, importa-se também esse precedente já para estar divulgado no Tribunal do Maranhão e fixou a competência da Justiça Eleitoral. E eu não poderia me furtar também de fazer uma rápida consideração após as excelências, e ainda que a sabor de argumentação se entenda, poderia ser comum para analisar quem faz crimes remanescentes, deveria haver a definição da existência de crimes remanescentes, de que esse suporte fático que foi imputado na denúncia poderiam ser outros, mas aí teria que haver uma investigação para apurar outros fatos, como o Supremo julgou a reclamação, por esses fatos colocados na denúncia, ele deixou claro, pela Corte que havia eleitoral. Ou sem nenhuma outra investigação tenha sido feita pela Justiça Eleitoral, como ela aportou, ela não poderia simplesmente descartar e revisar a decisão, que é o que acaba acontecendo, quando se devolve simplesmente para a Justiça Federal, descumprindo, na verdade, aquilo que foi determinado na reclamação, simplesmente dizendo, se busca, então, crimes remanescentes. Mas quais são os crimes remanescentes? Porque aqueles capitulados na denúncia foram identificados como crimes eleitorais, o suporte fático é o mesmo. Então, nós temos a solução desse conflito aparente de normas, obviamente, pelo princípio da especialidade. Nós não temos concurso de fato, nós temos um único fato imputado. E esse fato não pode ser, ao mesmo tempo, ter a dupla incidência de dois tipos penais e normas penais distintas. Ele não pode ser cristão e também crime eleitoral. A atuação eleitoral não declarada, a capacidade ideológica eleitoral, ela incide, nesse caso, pela especialidade, pelo objetivo que foi feito com os apenseros. Não se pode, então, dizer que, como foi imputado originalmente na denúncia, há também crime remanescente. O fato é o mesmo, o fato é só. Até a própria Assembleia também ingressar nesse tema, a suposta lavagem de capitais está integrada no crime de falsidade ideológica eleitoral, porque é na natureza desse delito a ocultação da origem daqueles valores usados em campanhas eleitorais. No momento em que você não declara a justiça eleitoral, você está ocultando da justiça eleitoral a origem desses valores. Então está subsumido também no fato do tipo do artigo 250, eventual imputação de ocultação de valores. Não existe nenhuma outra informação dos autos que tenha havido depois, todas as fases do crime da lavagem de dinheiro, a partir dessa primeira ocultação, não houve interação, não houve recolocação do mercado, não houve um branqueamento efetivamente desse valor, porque ele foi consumido em verbas de campanhas eleitorais não declarada na justiça eleitoral. Então ele se consumiu nesse comportamento, não houve os dobramentos necessários para realizar aquilo da lavagem de capitais. Então, além da questão formal, procedimental, da competência, teria que haver a identificação de eventuais crimes. Não se desenvolveu, na primeira instância, de apontar que crimes seriam esses remanescentes. Quando ele declara, isso é um ponto relevante, no final, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral, quando ele promove a extinção da punibilidade do crime de perseguição, ele acaba reconhecendo indiretamente a ocorrência desse delito. Se ele não entendesse que havia elementos da ocorrência do crime eleitoral, não era o caso de declaração da extinção de punibilidade por esse delito.
a não ser que isso seja uma tentativa de bypass da decisão da Suprema Corte. Ele simplesmente para, então, daí, por uma convicção pessoal, não seguindo a distância judiciais das Cortes Superiores, tentar devolver esse tentar aqueles fatos perante a Justiça Federal. Então, o que acontece aqui é que não se pode simplesmente dizer que há crimes remanescentes quando a descrição dos fatos trazidos na denúncia do juiz, feita pelo Ministério Federal, como muito bem disse o nosso colega Luiz Carlos, caracteriza essencialmente o crime eleitoral do artigo 35. Com esses argumentos, nós opinamos pelo reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral, seguindo as decisões das Cortes Superiores, mantendo íntegra a jurisprudência dos tribunais neste país, que se faça da primeira justiça e segurança jurídica aos jurisdicionados. Agradeço a atenção de todos, desejo um bom trabalho e bom resto de semana. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao ilustre relator. Presidente, eu vou ler de forma resumida meu voto e, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecimento. E eu digo que, em que pese a respeitável decisão de primeira instância ter sido proferida com base em argumentos válidos e plausíveis, o que se verifica, entretanto, é a sua dissonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Aí eu cito os precedentes já mencionados pelo ilustre representante do Ministério Público, acrescento ainda a reclamação 49739 do Supremo, e cito ainda julgamentos do STJ em casos análogos, no mesmo sentido. Vou só destacar uma parte aqui da emenda. Compete à Justiça Eleitoral apurar e processar o crime eleitoral e os comuns a ele conexos descritos na denúncia, ainda que ocorrida superveniente declaração de extinção da punibilidade decorrente do reconhecimento da prescrição do delito eleitoral. Isso é do STJ. Na mesma linha, entendimento do TSE, muito antigo, eu cito até um mais antigo aqui, de 2011, né? Parte da emenda é: a jurisprudência desse tribunal é no sentido de que, mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. E o próprio tribunal, aqui em 18 de dezembro de 2024, numa cautelar, exatamente desse mesmo assunto, né, foi vencida a doutora Joana, no caso, né, eu vou ler só a emenda: direito eleitoral, agravo interno, competência da Justiça Eleitoral, crimes comuns conexos a crimes eleitorais, prescrição do crime eleitoral, visa atrativa, conhecimento e provimento do recurso. Situação diversa se verifica quando a análise da Justiça Especializada constatar não haver qualquer elemento eleitoral nos fatos, o que ensejaria a sua remessa ao juízo competente, que não é o caso aqui. Evidentemente tem relação eleitoral, era suposta doação para a campanha. A questão toda da decisão da primeira instância foi o enunciado 51 da primeira jornada de direito eleitoral. E eu cito aqui no meu voto o artigo 1º da portaria do TSE 348 de 2021, que instituiu essa jornada. Ele diz, né, o próprio artigo da portaria, artigo 1º, tornar públicos os enunciados aprovados na primeira jornada de direito eleitoral, conforme abaixo. Os enunciados são de caráter meramente doutrinário científico, não se confundindo com a posição institucional ou jurisdicional da Justiça Eleitoral ou de seus membros no exercício das respectivas funções. Então, esse enunciado tem um caráter doutrinário e não vincula a Justiça Eleitoral. Por isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e dou provimento, devendo os autos serem devolvidos à primeira instância. É como voto, presidente. Em discussão, o voto do relator, que dá provimento ao recurso. Não havendo quem queira. Como já adiantado pelo Dr. Marcos Gil, em voto anterior eu manifestei contrário, por entender que o entendimento da reforma da decisão não é o mais correto, né? E voto no sentido da manutenção da sentença. Tal se fundamenta no sentido de que, até eventualmente a edição ou a lava-jato, que virou parâmetro de tudo, o entendimento absolutamente majoritário era que deveria de ser devolvido. Esse era o entendimento majoritário. Posteriormente, esse entendimento foi alterado em decorrência da chamada Operação Lava Jato, que inclusive foi ressaltada pelo doutor Luiz Carlos.
no sentido de que teria ocorrido excessos. Excessos há em qualquer ocasião, em qualquer oportunidade, mas eu acredito que a Operação Lava Jato ela é muito mais mal julgada, mal falada pelos seus acertos do que pelos seus erros. E, no meu entendimento, me parece que a alteração feita em decorrência da Lava Jato, de transferir isso tudo para a Justiça Eleitoral, esse entendimento ele foi muito casuístico e com um propósito específico que não seja o melhor do direito. Não se está absolutamente falando mal da Justiça Eleitoral. Agora, é fato, é uma singularidade da Justiça Eleitoral, de que ela é composta por membros que se revezam. Então, isso traz uma dificuldade, em especial para alguns delitos relacionados, muitas vezes, nesse contexto da Lava Jato, que é de organizações criminosas, ela traz uma dificuldade muito grande para a Justiça Eleitoral, que, devido à rotatividade de magistrados, muitas vezes não consegue dar o devido andamento que se espera. E foi por isso que ela foi retirada da Justiça Estadual. Então, pedindo as vênias aos colegas, eu vou manter o entendimento que eu já tive anteriormente, que inclusive foi mencionado pelo Dr. Marcos Gil, e vou pedir para que seja disponibilizado esse voto daquela ocasião para essa sessão como voto vencido. Posso acolher os votos na ordem regimental. Acolho o voto inicialmente do vice-presidente corregedor, desembargador Gésio Nascimento. Com a devida vênia, o posicionamento da Sarmento, também é uma questão de precedente, precedente do TSE, precedente do STF, acompanho o relatório. Acolho o voto do juiz Fernando Pinheiro. Juiz Renato Pereira. Bom dia, senhor presidente. Acompanho o relator. Juiz Vitor Oliveira. Presidente, acompanho o eminente. Doutora Joana, Vossa Excelência antecipou o voto. Isso. Divergindo, né? Isso. Também acompanho o relator, anuncio o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria vencida, a eminente juíza Joana Sarmento, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vencida a pauta, não havendo assuntos administrativos, faculto a palavra a quem queira dela usar. E, inicialmente, eu gostaria de, com muito pesar, registrar o falecimento da ex-servidora dessa casa, que era defensora pública atualmente, a senhora Jeana Aline Souza, e anunciar que já determinei a divulgação de nota de pesar. Facultada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu convoco a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de março de 2025, em formato virtual. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.